Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Domingão da família, domingo que nós descansamos, que interagimos com aqueles que amamos. Liga para a tua família. Opa, ei, você, para aí. Não deixe passar o domingo sem se comunicar com aqueles que estão distante de você. Liga, manda uma mensagem, já está cedo, não tem problema não. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Manda uma mensagem para a sua família, manda mensagem para aqueles que têm muito tempo com quem você não fala. Diga, bom dia, lembrei de você. E digo, te amo. Pronto, faça isso. Você não vai se arrepender. Isso pode mudar todo um contexto no seu campo familiar. Viu? Não é por acaso, o recado foi dado. Sou apenas o carteiro que entrega a carta. A carta foi entregue para você. Se você vai ler ou não, aí é com você, tá certo? A era do homem espiritual. Vivemos a era do homem espiritual. Quem hoje vai nos falar no programa é Agostinho de Hipona. Esse espírito que trabalhou e trabalha muito no esclarecimento da humanidade. Então, ele, por intermédio da mediunidade, se manifesta nessa sagrada casa, Templo Maria Santíssima, para nos esclarecer. O que é a era do homem espiritual? Nós precisamos, de fato, quebrar essa distância que fora criada pela ignorância entre o mundo espiritual e o mundo material. Gente, o mundo é um só e acabou. O mundo é um só. Só que existe como existe no plano físico cidades mais avançadas na tecnologia, na cultura, e existe aquelas mais atrasadas. O planeta Terra é desta forma. Existem aqueles que se avançaram no conhecimento. Então, pelo grau de energia a qual o conhecimento o traz, faz com que ele viva num patamar elevado daqueles que não compreendem, daqueles que não têm ainda essa elevação. Então, há essa separação. A separação não é Jesus tendo seus exclusivos ou criando exclusividade entre o seu rebanho. Não. Cada um vive pela lei da afinidade com quem tem afinidade, não é? Então eu me elevo no conhecimento, então o meu conhecimento vai atrair pessoas que pensam mais ou menos igual a mim, para que possamos buscar mais e mais conhecimento. Aquele que vive na ignorância e não quer sair dela, ele acaba se afastando. Literalmente ele se afasta. A vida, ela vai continuando. Aquele que se atrasa fica para trás. E a vida não tem como parar. A hora não para, o relógio não para. Então, a era do homem espiritual é essa era onde as pessoas têm consciência de que o plano espiritual interage com o plano material o tempo todo. E que uma prece é uma comunicação direta com o mundo da verdade. E que este mundo está aí, entrelaçado ao nosso mundo material. Esse mundo que nós valorizamos tanto, né? A minha vida, a minha vida. Mas o que é a sua vida? Apenas esse corpo que você tem consciência de que ele tem prazo de validade e essa é a sua vida? Não é pouco, não? Não é? Poxa, a minha vida é isso daqui? Isso daqui é um veículo concedido por Deus para que eu trafegue nestas experiências com outras almas também. Mas não significa a minha totalidade. Não, é muito pouco para o Criador, Deus, me dar esse veículo e dizer, olha, isso é a sua vida. Não, isso é o período da minha
experiência, daquilo que eu preciso experimentar, esse convívio com vocês e com tantas outras pessoas, não é? Bom, domingão vamos fazer uma prece e depois vamos passar a palavra ao nosso irmão Agostinho de Hipona. Ele vai também nos falar da missão do Brasil. Eu sou brasileiro, você é brasileiro? Nós temos uma missão. Quando eu falo a missão do Brasil, estou falando da sua. O Agostinho está falando da sua missão, você não é brasileiro? Então está falando da minha missão. Qual é a missão do Brasil? Espiritualizar a humanidade. Coração do mundo e pátria do Evangelho, não é? Então você, sim, a sua missão é espiritualizar a humanidade. Que missão, hein? Que missão grandiosa, mas se foi dado, concedido a você, é porque você é capaz. Deus não é nenhum bobinho te dar uma missão que você não é capaz de fazer. Agora, cabe a você acreditar. Cabe a você acreditar. Eu acredito. Eu acredito que eu posso, sim. E o mundo que eu quero espiritualizar começa por mim. Procuro a minha espiritualidade e contagiar as pessoas que me cercam. Estarei cumprindo com aquilo que me comprometi. Sou brasileiro. Missão do Brasil: espiritualizar a humanidade. Senhor, obrigado por mais um dia. Pedimos a representação do amor neste planeta, chamada Maria Santíssima, que possa nos abençoar com a sua luz, com a sua paz, com a sua serenidade, para que possamos implantar em nossa vida o Evangelho de nosso Senhor. E Maria, humildes de joelhos, dizemos: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus, a um ser como esse, Maria Santíssima, trabalhando afincoamente para nos proteger da ignorância, o grande mal que precisa ser vencido dentro de nós. Pois todo o mal que vivemos é resultado da ignorância que trazemos. E quanto mais vencermos a ignorância, menos mal irá refletir em nossa vida. Creio nisso. Bom, passamos então a palavra a esse espírito Agostinho de Hipona. O plano espiritual, ele está conduzindo toda essa movimentação no Brasil, física, na América Latina e em todo o planeta. É a transição espiritual, a transição planetária.
A razão pela qual nós vemos uma luta gigantesca pela aprovação do aborto, inclusive para impedir que espíritos da luz reencarnem. Estão lutando para aprovar essas ideologias de gêneros, para influenciar as crianças e os jovens para que eles percam a sua identidade. Estão influenciando politicamente os jovens universitários para que eles tornem-se apenas soldados à causa deles. Os espíritos das sombras, eles não têm dó de ninguém, nem mesmo desses soldados que eles arrebanham para poder cumprir a missão deles. Como até então parecia estar tudo muito tranquilo, o plano vinha sendo desenvolvido com mestria para que as trevas pudessem tomar conta do planeta. Existe, um comando espiritual em todos os continentes e a missão de cada uma das nações. Algumas nações são apenas expurgatórias, kármicas, outras são científicas, outras são religiosas, outras são materiais, ciência. Em todos os estágios em que os espíritos se encontram para que eles possam reencarnar, cada qual dentro das condições em que estão. No plano espiritual que envolve o Brasil, o Cristo vem fazendo muitas reuniões com Miguel, com Ismael e com muitos outros falangeiros que cuidam da saúde, do desenvolvimento tecnológico e aqueles que são socorristas e pacificadores, na grande maioria sofredora ainda e cheias de dúvidas quanto ao que fazer. Dentro dessas reuniões também se reúnem aqueles chamados senhores do karma. Senhores do karma são aqueles que agem por meio da justiça para que aqueles grupos de pessoas que juntos, de uma forma ou de outra, cometeram graves delitos diante da humanidade, para que esses mesmos quitem com sua própria consciência e dentro de um estado misericordioso para que eles possam também receber uma luz para a sua regeneração. Diante dos desencarnes coletivos programados, os senhores do karma preparam aqueles espíritos que controlam a terra, que controlam as águas, que controlam os ares e que controlam os ventos. Nada disso acontece ao acaso. Cada um dessas falanges de trabalho que tendem a manter o equilíbrio do planeta, sabendo dessa mudança que o planeta irá passar, dentro de um trabalho coordenado. Para aqueles que já cumpriram a sua missão, resolveram seus propósitos kármicos, esses desencarnam e vão para as esferas de luz dentro do próprio planeta Terra e ali dão continuidade aos seus propósitos de melhorias íntimas, até mesmo coletivas. E também, sabendo das condições daqueles que não se regeneram, dentro desses seres fracos na mente, fracos nos sentimentos, que desrespeitam os seus próprios pares, os seus próprios irmãos semelhantes reencarnados, por suas ideologias umbralinas de vida, esses sofrerão desencarnes coletivos também, mas não poderão permanecer na esfera terrestre nem nos umbrais que tem nesse planeta. O umbral é a região da ignorância que o ser humano se encontra. É a visão que ele tem das situações em que ele está.
É a mente que produz os efeitos que os fazem ver, sentir, inalar tudo que está ao seu redor. Dentro dessa condição psíquica mental, visual, ectoplasmada, para que os mesmos possam ir refletindo sobre as suas ações dentro de uma mudança que eles terão de fazer, pois estarão ainda prejudicando a si mesmo e os seus grupos afins. No Brasil, o Arcanjo Miguel, o líder dessas falanges de soldados, estão mostrando a quem está comandando o país todas as coisas que as trevas estão tramando, todas as formas que as trevas estão tentando impedir que o Brasil cumpra com a sua missão de ser, né, esse coração de mundo e pátria do Evangelho, para salvar a humanidade desse plano, para que querem destruir a família, acabar com a família, para que a libertinagem possa fazer parte do cotidiano deles. Na nossa observação, esses seres que defendem tais condições são seres sem luz, são seres desalmados, são seres sem amor próprio, que não se conformam de serem como são. Então mudam todos os seus trajes, a sua aparência, o seu jeito de ser. Não falam baixo, não são discretos, promovem os escândalos, porque querem ter atenção e da forma mais errada querem sentir o que é o amor. Estes seres têm medo de amar pelo desamor com que viveu em sua vida, principalmente numa juventude transviada, no qual a rejeição que sofreram causaram-lhes a revolta que os mesmos carregam em suas vidas. Diante de tais ações, as forças espirituais estarão fazendo com que cada um colha o fruto da sua própria plantação. Cada um colha do próprio veneno que plantou na existência presente. Enquanto isso, os exércitos do Senhor vai movimentando os seus aqui na Terra, que são denominados, né, os papagaios, que são denominados aqueles que obedecem, aqueles que comandam os papagaios, que ainda estão buscando nas infiltrações dos inimigos desarmá-los diante das leis, para que não haja perseguição e nem conotações de maldade ou imposições, como os mesmos ficam aí gritando que irá fazer. Na verdade, eles apenas acusam os outros daquilo que eles mesmos fazem. Eles apenas difamam aquilo que eles mesmos fizeram. São esses que estarão partindo para esse planeta regenerador e não conseguirão nem permissão terão mais para permanecer nesse planeta de regeneração.
os papagaios estão ainda se deslocando estrategicamente, pois os mesmos há alguns anos estavam totalmente despreparados, desmotivados, quase que sem alimentos, quase que sem condições de voar, quase sem condições de agir. E para isso, para que esses papagaios pudessem criar essas revoadas pelas afinidades, junto às bandeiras ao qual caminham juntos. A bandeira da Mãe Pátria com a bandeira da região de onde estão. É assim que cada um vai trazendo os seus símbolos, a sua existência. Tudo está sob o comando do arcanjo. Tudo está sob o comando daqueles que regem o universo. Até mesmo os senhores do karma estão prontos para agir, não criando emboscadas com os fenômenos da natureza, mas simplesmente os fazendo agir para acolher essas vidas do plano físico e elevá-las aos planos espirituais, e lá dentro das naus onde estão sendo colocados, serem levados em viagens para que pudessem lá ou possam buscar a sua regeneração. O comando do Brasil está pronto para agir de cima para baixo. Tudo exige um momento certo. Como estão sendo aí declarados a todos essa missão maior, fiquem atentos aos próximos passos de todos aqueles veículos motorizados que saem em gigantescas passeatas, mostrando o seu brilho, mostrando a sua bandeira, marcando o território, despertando a fé e fazendo com que os ratos fujam para os bueiros para não serem atropelados pelo movimento, do qual esses instrumentos mecanizados estão provocando, sob o comando daqueles que estão à frente dos papagaios, juntando forças e juntando os 5 exércitos, visíveis e invisíveis, para que juntos lutem por uma só causa. Esses 5 exércitos, de diferentes formações, obedecerão apenas a um comando. Esse comando que estava adormecido até então, que estava sendo manipulado por cidadãos não ligados à missão do Brasil, mas em suas causas próprias. Dentro das formas com o qual estão sendo mostrados de cidade em cidade, de estado em estado, movimentos gigantescos irão surgir, principalmente no próximo mês 9, mês de setembro, onde não apenas será comemorado o bicentenário da independência, mas sim também o ressurgimento da fé nesses milhões de seres que estavam buscando o calor das vibrações do amor do Cristo para reestruturarem seus caminhos. Não foram soldados desertores. Eles não desertaram. Eles estavam sem comando. Por isso, alguns que usam da palavra escrita ou falada
testemunham contra esses movimentos pelo medo por onde eles passam. A terra treme, o coração dispara e a aura expande. Os ratos fogem para os bueiros. O brilho nos olhos são como os faróis desses veículos que saem tocando suas cornetas para abrir os caminhos da liberdade. Após o movimento, todos esses soldados do Cristo se recolhem aos seus pontos, aos seus ninhos, junto a esses exércitos existentes, que em breve os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir saberão as forças que estão aí ligadas, numa só palavra, num só comando, e será o fim das sombras. É a missão do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, é levar o Evangelho na prática, banindo as sombras da descrença, da pobreza, da desumanidade. Aqueles que se aproveitavam da nação, de uma forma ou de outra, os que mostram descontentamento, são aqueles que ganhavam a vida de forma ilícita, criticam o sacrifício que fora aprovado em grande maioria para ser implantados apenas por uma força chamada fé. Porque ninguém admitiria mexer no bolso, mexer com os anciãos, se não fosse por uma causa maior, inclusive os próprios anciãos. O sacrifício para salvar a família e salvar o povo e salvar a fé. Nos próximos capítulos que essa humanidade viverá, verão um Brasil iniciando o seu papel de comando. Verão o Brasil ser chamado a mediar reuniões de paz. Chamarão o Brasil para mediar reuniões para combater a fome, a miséria, a seca, a corrupção. E os espíritos imbuídos desta missão ajudarão aqueles encarnados que estarão à frente do início dessa nova era que perpetuará no planeta a era do homem espiritual, a era em que espíritos e homens, caminhando juntos em suas missões lado a lado, no campo físico e no campo espiritual. A maior missão já dada a alguém. Preparem-se, pois para cada um de vocês também será confiado um pouco desse fardo. Observem os sinais, observem os movimentos em favor do coração, em favor da família, em favor da prece. Vocês verão um líder convidar o país inteiro, o Brasil, a fazer uma prece juntos. E isso vai provocar o desespero das trevas. Por quê? Porque é a luz expandindo sobre as sombras, dissipando as sombras, provocando em muitos casos a conversão daqueles que até então
combatiam por indução, ou sejam, soldados enganados acordando para a luz. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre com todos. Obrigado, meu irmão Agostinho. Obrigado por todas estas informações que nos faz refletir a responsabilidade a qual nós trazemos. Somos brasileiros. Somos brasileiros. E como brasileiros somos um ser diferenciado. É mesmo. Diferenciado. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que aprendi com esses espíritos. Jesus, ele veio lá na Palestina, não é? Salvar o seu povo, o povo sagrado, o povo abençoado, não é isso? Não é o que se diz? Que Jesus veio libertar o seu povo? Mas é muito pouco, né, para uma humanidade inteira Jesus libertar aquele povo, como foi feito com o povo de Israel. Porém, nós entendemos que aquele grupo de pessoas que pertencem à humanidade, era um grupo que estava mais preparado pelo conhecimento adquirido. Então, fora reunido aquele povo naquela região, onde Jesus veio e tocou os corações para que dali pudesse propagar para o mundo. A mesma coisa acontece hoje. O brasileiro é um povo diferenciado, por quê? Porque ele é mais amoroso, mais solidário, mais acolhedor. Então é daqui que parte a evangelização do mundo, sim. Não é porque nós somos privilegiados, não é isso. É porque nós estamos mais preparados para a compreensão destes novos ensinamentos trazidos à humanidade. Creia nisso. Porém, a responsabilidade é maior. A quem mais se deu, mais se é exigido, não é mesmo? Então você, brasileiro, vista esta camisa de evangelizar o mundo. Vamos espiritualizar a humanidade. O convite está feito. Olha, como? Mas como é que eu faço isso, Júlio? Primeiro, comece na simplicidade. Por que não pegar um programa como esse e colocar nas suas redes sociais? Por que não? Eu vou ser criticado, Júlio. Eu tenho muitos parentes evangélicos. E daí? Por que não debatermos sobre espiritualidade, sobre o que Agostinho de Hipona falou? Por que não? Deixa criticar. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, caluniados e mortos em meu nome. Esses herdarão o reino de Deus. Não são palavras minhas, o Cristo disse isso. Agora eu vou ficar envergonhado em falar da minha crença porque vou ser criticado? Não. Bom, amanhã estaremos de volta. O convite está feito. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.